Bom dia, aula de hoje Português e História. Português, diferença entre acento e acento. Acento ou acento, tanto a palavra acento quanto a palavra acento estão corretas e existem no vocabulário português. Ainda que possuem a mesma pronúncia, o significado é bastante distinto, já que uma faz referência a um sinal de gráfico, de acentuação, e a outra diz respeito a um banco ou cadeira. Significado de acento. Acento é um substantivo que se refere a um sinal gráfico, que na escrita assinala uma sílaba tônica. Além desse significado, acento pode ainda se referir ao tom de voz da população de uma determinada região, como um sotaque ou mesmo um destaque dado a algo. Exemplos do uso do acento. Abaixo alguns exemplos com o uso da palavra acento. Você sabia que toda palavra proparoxítona precisa levar um acento? Ônibus é uma palavra que precisa ser escrita com acento circunflexo. Então, o acento que nós estamos falando agora são os sinais que nós usamos. Significado de acento. Por sua vez, acento é um substantivo que se refere a um local ou objeto no qual seja possível se sentar, como assento de cadeira. Exemplos do uso de acento. Abaixo. Hoje, no ônibus, cedi o meu assento para a senhora idosa. O assento dessa cadeira está sujo, cuidado. O que nós acabamos de ouvir são palavras que têm a mesma pronúncia, mas com significados totalmente diferentes. Como nós ouvimos acento e acento, temos outras palavras e nós vamos ver isso no livro. Esse é o conteúdo de português hoje. Agora nós vamos para história. Mudanças e permanência. Mudanças e permanência. A história estuda justamente o processo de mudanças ocorridas na sociedade. Por exemplo, mudanças de tecnologias, da moda, da alimentação, da construção, de moradias e do lazer. A história também estuda as permanências, ou seja, tudo aquilo que, mesmo com o passar dos anos, não mudou ou mudou pouco. As construções presentes em algumas cidades brasileiras, como Ouro Preto, em Minas Gerais, são parecidas com antigamente. Alguns itens que temos que prestar atenção quando nós olhamos para mudanças e permanência. Sempre vai falar do passado e presente. Exemplos de mudança rápida. Moda. A moda muda todo ano. Exemplos de permanência. Formas de trabalho, que sempre é a mesma. As tradições são exemplos de permanência. O historiador busca compreender como, quando e por que as transformações e as permanências interferem na vida humana. Patrimônio mundial no Brasil. A Unesco se propõe a promover a identificação, a proteção e a preservação do patrimônio cultural e natural de todo o mundo, considerado especialmente valioso para a humanidade. As relações com a salvaguarda do patrimônio cultural tangível e intangível no Brasil podem ser as principais referências para as políticas nesse campo. Unesco é a sigla para Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Foi fundada logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHN,
Criada em 1937, vinculada ao Ministério do Turismo, responde pela preservação do patrimônio cultural brasileiro. Cabe ao IPHN proteger e promover os bens culturais do país, assegurando sua permanência e usufruto para as gerações presentes e futuras, buscando a preservação dos tesouros da cultura nacional. A importância dos museus para a preservação da cultura. Os museus são importantes instrumentos de preservação da memória cultural de um povo e responsável por seu patrimônio material ou imaterial. No início, sua finalidade era apenas de salvaguardar e não de disseminar as informações culturais. Temos 3 museus no Rio de Janeiro, conhecidos, que são preservados. Cultura material e imaterial. A cultura material e imaterial representam os 2 tipos de patrimônios cultural e que juntos constituem a cultura de determinado grupo. A cultura material está associada aos elementos materiais e, portanto, é formada por elemento palpável, concreto, por exemplo, obras de arte, igreja. Já a cultura imaterial está relacionada com os elementos espirituais ou abstratos, por exemplo, os saberes e os modos de fazer. Ambos possuem aspecto simbólico, posto que carregam a herança cultural de determinado povo ao mesmo tempo que promovem a sua identidade. Português, atividades no livro, página 34 a 37. História, atividade no livro, página 208 a 213. Boa aula, um beijo da tia Paula.